eu queria saber, o que eu achei, Celso, sinceramente, que aquele segurança, aquele rapaz, ele iria pular no seu pescoço. Naquela imagem que nós vamos mostrar daqui a pouquinho dessa reportagem que o Celso resolve problemas aqui, das pessoas simples que vêm nos visitar. E aí ele vai atrás, entendeu? E o outro lado às vezes se incomoda. E às vezes tem uma assessoria de imprensa, às vezes tem uma segurança na frente, entre os dois lados, e o Celso tem que encarar. Você tem que prestar atenção na reportagem, porque eu não aguentaria o que você aguentou. Aliás, eu acho que se você olhar direito a imagem, você já vai ter uma outra reação aqui ao vivo. Você nem percebeu o que aconteceu. Houve uma intimidação, uma tentativa de intimidação. E você não percebeu. Nessa imagem. Não, primeiro eu vou mostrar a matéria. Depois que você mostrar, a gente fala. Eu quero que você veja o que a segurança quase fez com você, o perigo que você correu. Então vamos ver agora como ficou o caso dos irmãos Leonardo e Gustavo. Eles compraram à vista 2 carros. Isso já faz 2 anos que eles compraram esses carros. A agência de veículos prometeu os documentos para 30 dias, porque na minha opinião já é muito, né? Que o documento tem que ser na hora. 30 dias eles pediram. Mas não entregou até hoje, são 2 anos. Nossa. A pessoa que vendeu o carro não trabalha mais na empresa. E ninguém quer se responsabilizar pelo caso. Aí o Celso entrou na história, foi até a loja resolver o problema. Exatamente. Você vai ver a imagem do momento em que Celso Russomano, eu diria que você foi provocado, mais do que provocado. É uma tentativa de intimidação com você. Eu quero saber qual vai ser sua reação vendo essa imagem, porque Vamos você, lá. se não me engano, você está de costas nessa hora, você não percebeu. Vamos ver a reportagem. Vamos ver. Olá, Celso. Boa tarde. Meu nome é Gustavo, meu irmão é Leonardo. Os irmãos Leonardo e Gustavo vieram ao programa da tarde pedir ajuda ao Celso Russomano. Há 2 anos, eles compraram 2 veículos na mesma concessionária e fizeram o pagamento à vista. Na época, o vendedor prometeu entregar os documentos no máximo em 30 dias. E mesmo depois de diversas idas à empresa, até hoje isso não aconteceu. Outro fato que foi atípico é que esse carro não chegou a ser faturado na empresa. Então esse carro não foi emitido nota pra gente. Esse carro, nós temos trocas de e-mails informando da venda do carro, que eu estava comprando 2 carros, a placa do carro, o modelo do carro, porém nós não temos aí o recibo. Eles não quiseram, depois que nós depositamos o dinheiro, não passaram o recibo de compra do carro para nós. Leonardo e Gustavo acionaram a justiça e um juiz determinou que os documentos fossem entregues. Mas O oficial de justiça foi 1 vez, foi 2. Eles alegavam que lá não era a empresa da Vinci. agora Leonardo e Gustavo estão de mãos atadas, porque sem os documentos de transferência, eles não conseguem vender os carros. Eu preciso vender o veículo, estou precisando de dinheiro, eu tenho 2 filhos, um recém-nascido, né? E eu particularmente não me sinto nem dono do carro. Eu me sinto como se fosse um carro alugado mesmo. Na concessionária, ninguém quer assumir a responsabilidade desse caso. Do palco, Celso Russomano tenta conversar com algum representante da loja de veículos. Eu quero falar com alguém da diretoria da empresa. Aí é a Transvel ou é a da Vinci? Não sei, por favor. Alô? Oi, Oi, quem tá falando? Jaqueline? Jaqueline, é Celso Russomano, tudo bem? Que coisa feia desligar o telefone na cara da gente. Você não acredita uma coisa dessa. Vamos ligar de novo, gente. Vamos ligar mais uma vez. Por telefone, o tratamento da empresa é o mesmo que é dado pessoalmente aos irmãos. Do silêncio ao descaso. Olha que cara de pau. É por isso que existe a patrulha do consumidor. Porque vocês têm visto aqui, muita gente procura os órgãos de defesa do consumidor, procura a justiça, não consegue resolver o problema. Mas a patrulha do consumidor vai atrás. Então aí vai o recado. Não atende o telefone, nós vamos pessoalmente aí. Sem solução para o problema, Celso, Leonardo e Gustavo seguem para a concessionária para resolver a situação. Bom, nós estamos saindo dos estúdios da Rede Record de Televisão, do programa da tarde, porque infelizmente nós não conseguimos falar com a Da Vinci. Tanto o Leonardo quanto o Gustavo não aguentam mais essa história da não entrega dos documentos. Vamos lá. Bom, nós estamos chegando aqui na Da Vinci, que atualmente é Transvel, para ver se a gente resolve o problema do Gustavo e do
Leonardo, que estão aqui no carro junto com a gente. Que é Vila Olímpia, né? Vila Olímpia, né? Zona Sul de São Paulo. Vamos aqui, é esse prédio aqui? Exato, é esse prédio. Vamos lá na recepção para ver se a gente consegue falar com alguém. Boa tarde, tudo bem? Dá licença. Tudo bem? Nós queremos falar com alguém do grupo Transvel. Só um minuto. Obrigado, vamos aguardar. Não tem problema de aguardar aqui do lado de fora. Então, eu vou aguardar aqui porque é uma denúncia e eu quero falar com alguém do Transvel. É uma denúncia, eu tenho aqui dois consumidores que compraram carros na Da Vinci, que atualmente é Transvel. Então, com ordem judicial para receber o documento do carro, eles não cumprem nem ordem judicial. Então eu quero conversar com alguém da diretoria, senão eu vou chamar a polícia aqui. Por favor, tá? Tá ótimo. Obrigado. Bom, a produção conversou ainda agora com a Jaqueline por telefone. Vamos ligar para ela. Ela disse que está tentando resolver o problema de vocês, com a busca dos documentos dos veículos de vocês. Vamos ver se ela vai entregar. Vamos ligar para ela aqui. Em todo caso, nós estamos aqui para resolver pessoalmente. Pois não? Tudo bem? Tudo bem? Oi, pode falar. Não. Ah, da administração? Então, por favor, eu queria conversar com o pessoal do grupo Transvel, antiga Da Vinci, porque nós temos aqui prática de estelionato, crime contra o Código de Defesa do Consumidor, decisão judicial transitada e julgada para eles entregarem os documentos desses dois rapazes aqui, eles não entregam. Então, por favor, entra com eles, conversa com eles, tá? Eu vou aguardar, que senão eu vou chamar a polícia, eu vou ter que chamar a polícia. Tá bom, então eu vou chamar a polícia. Peraí, então vamos chamar a polícia, aí nós vamos resolver com a polícia aqui. Tá bom? Eu tô pedindo para você da administração que eu quero falar com eles. Eu não tenho nada a ver com o prédio. Agora, eu vou chamar a polícia. Então aí a polícia vindo aqui, nós vamos resolver. A polícia. Você quer falar? Fala para mim. Pode falar o que você quer falar. Posso chamar, mas sem problema nenhum, mas só não pode gravar aqui. Então, ok, desliga a câmera, eu vou aguardar aqui. Vamos lá. Desliga a câmera. Isso é prática de crime. É prática de crime contra o Código de Defesa do Consumidor, é prática de estelionato, né? Eles tentaram de todas as formas, inclusive com decisão judicial, transitado na Justiça Civil. Agora, se não entrega documento, existe estelionato em curso, existe crime do Código de Defesa do Consumidor, contra o Código de Defesa do Consumidor em curso, nós vamos chamar a polícia aqui, nós vamos resolver de outra forma. Quantas vezes vocês vieram aqui? Então, aqui nesse prédio eu não cheguei a vir, porque eu trabalhava, na verdade, nesse prédio. E as agências, no caso onde a gente foi buscar o carro, que era a agência da Da Vinci, ela não existe mais. Hoje ela está fechada. Então o nosso contato sempre foi através de telefone, e eu saberia que quando eu trabalhava aqui já viriam outras pessoas reclamar aqui. Eles não deixavam subir. Porque até o próprio oficial de justiça não conseguiu entrar. 2 vezes sem sucesso. Conseguiu. É golpe mesmo, né? Não posso crer que seja outra coisa. Porque vender carros em quantidade e não entregar só pode caracterizar a prática de estelionato. Vamos aguardar para ver se eles vão entregar esses documentos. Alô? Alô? Jaqueline? Isso. É o Celso Russomano. Oi. Eu estou aqui no prédio na tentativa de conversar com vocês. Se isso não for possível, eu vou chamar a polícia aqui. E aí vai ficar muito complicada a situação de vocês. Nós estamos verificando com o banco o que ocorreu com os documentos. Se extraviou no banco, porque esses carros se levam. Ok, vocês dão uma resposta pra gente. No banco ou não. Ok, você... Estou dando orientações internas para saber como devemos proceder. Tá bom, Jaqueline, é o seguinte. Você vem aqui, dá uma... diz pra gente o que está acontecendo. Eu dou um prazo para vocês entregarem esses documentos, eu volto depois, não tem problema nenhum. O que eu quero é solucionar o problema. Não é possível que vocês vendam um carro e não entreguem documento. Eu não acredito que vocês façam isso com todo mundo, correto? Não. Agora, engraçado que aqui nós temos 2 irmãos e os dois compraram um carro, um deles era funcionário inclusive de vocês. Compraram um carro aqui, os dois estão sem documento, já existe decisão transitada em julgado, o oficial de justiça já esteve aqui, vocês nem oficial de justiça vocês receberam e nem cumpriram decisão judicial. Quer dizer, isso é triste. Agora, na esfera civil funcionou assim, na esfera penal
eu chamo a polícia aqui, nós vamos todo mundo para a delegacia, tá bom? Então eu vou aguardar com toda a paciência do mundo a atendimento de vocês, tá bom, Jaqueline? Tá certo, estou aguardando o banco me responder como é que está o proceder dos documentos lá dentro. Como o banco, se tiver que é muito grande, eles provavelmente não vão me responder isso na hora. Eu estou aguardando posição. Bom, explique à diretoria que se alguém não vier falar com a gente, não pedir prazo para isso, para resolver o problema, eu vou ser obrigado a chamar a polícia. Nós vamos parar todo mundo na delegacia de polícia e aí a Transvel, a Da Vinci, seja lá como for o nome que vocês estão usando agora, vai se explicar lá, tá ok? Bom, este carro está em nome da empresa, como é o nome da empresa que está em nome? Esses carros estão, peraí, do grupo Da Vinci. Não, é a DHJ, DHJ, está em nome da... Vários CNPJ. O documento é nome da BBD Locadora, ela sabe disso. Está em nome da BBB Locadora, que é do grupo. Tá? Você quer algum dado do carro? Eu te passo agora. Não é necessário, eu já peguei a placa, já passei para o setor. Já tem tudo? Tá ok, então nós estamos aguardando aqui embaixo, tá? Okay. Obrigado. Oi, Celso. Bom, você está pedindo um prazo, então, de 10 dias para entregar os documentos, é isso? Porque justamente a gente está tentando aqui com o banco, nós ligamos para o nosso antigo gerente para ver o que aconteceu, se esse documento foi extraviado ou não. Mas como o banco tem milhares de outras coisas lá, eles não conseguem nos dar esse retorno tão rápido quanto nós gostaríamos. Okay. Então, estou pedindo esse prazo de 10 dias para, enquanto isso, nós vamos ficar em cima do banco para conseguir alguma informação desse documento, se foi extraviado ou não. Dos documentos, no caso. Tá bom, Jaqueline, eu vou acreditar na sua palavra, eu vou te dar 10 dias, apesar de o Gustavo e o Leonardo aqui dizerem que não acreditam mais. Quantos prazos já foram dados para vocês? Milhares. Foram dados 30 dias a princípio, depois uma semana, depois 15 dias. Até hoje não foi resolvido. E aí essa história já está se arrastando há 3 anos, é isso? Bom, eu vou acreditar em você e vou te dar 10 dias, nós vamos voltar agora. Se a gente não solucionar esse problema no prazo de 10 dias, da próxima vez eu vou vir com força policial aqui. Já existe mandato judicial para que vocês entreguem esse documento e nem decisão judicial vocês estão cumprindo. Eu vou ao juiz e vou contar o que está acontecendo. E vou deixar bem claro e mostrar que os funcionários da empresa anterior são os mesmos da atual empresa e que a responsabilidade tem que ser assumida, tá bom? Tá certo, mas em contrapartida a gente também está em contato com a nossa diretoria para ver que se o banco não resolver, a gente já consegue dar outra solução para acabar com esse caso. Pois é, eu vou passar para a minha produção, vou deixar meu telefone, eu mantenho contato com vocês e espero que esses 10 dias sejam cumpridos, ok? Eu vou pedir, por favor, para que você não filme mais a recepção aqui do prédio. Jaqueline, eu não pretendo voltar aqui no prédio se vocês entregarem documento. Agora, se vocês não entregarem, quem vai fazer pressão em cima de vocês não sou eu. Vão ser os outros condôminos do prédio, que vão querer saber o que é que essa empresa está fazendo, tá bom? Eu já entendi, eu só peço que você não filme mais a portaria aqui do prédio. Desde que vocês... Eu estou saindo agora, desde que vocês entreguem os documentos no prazo de 10 dias, eu não vou voltar mais aqui, tá ok? Tá ok. Obrigado, viu? Fica assim, então, tá? Vamos aguardar 10 dias, vamos dar um prazo para dizer que a gente não é radical, de que a gente quer as coisas na hora, ok. Não sabe onde estão os documentos de transferência, 10 dias, para quem esperou 3 anos. Claro, sem problema. Mas espera mais 10 dias. 10 dias a gente espera. E a gente volta com a solução desse problema, provisoriamente, tá bom? Ok, ótimo. Tá bom. Provisoriamente, estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. É com você, Brito. Antes de sair, Celso e equipe voltam a ser abordados pela administração do prédio. Outros processos. Das imagens que apareceram. Pode fazer o que vocês quiserem. Eu ganhei todas na justiça em 22 anos. Existe uma empresa aqui que está praticando estelionato, então vocês da administração do prédio toquem eles para fora. Agora, não dizer para mim que eu não vou fazer. Parece que sim. Eu não quero. Então, se vocês não estão encobrindo, eu não tenho nada contra a administração do prédio. Só que eles estão aqui dentro. Eu tenho que vir até vocês para poder chegar lá. Correto? Então eu não estou fazendo nada de errado. Aqui a sua autoridade, eu pedi para o senhor desligar o seu nome 4 horas horas. Eu não vou respeitar prática de crime em lugar nenhum desse país. Não é porque está internamente ou externamente que quem está praticando crime não vai preso. Vai preso do mesmo jeito.
Com certeza. Tá bom? Concordo plenamente. Tchau, prazer. Bom serviço. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Olha aqui, ó, segurança. Quando se contrata segurança para trabalhar em prédio, ou com artista, ou em campo de futebol, segurança particular tem que proteger o seu cliente, mas não é agredindo os outros, ameaçando os outros, intimidando os outros. Vocês viram aí a imagem, eu vou colocar de novo essa imagem. Ô Celso, você deve enfrentar muito esse tipo de situação. Na hora o sangue deve subir. Mas você é um cara educado, que fala grosso no sentido, no bom sentido, no sentido de defender aquilo que é o seu direito, o direito das pessoas que você está defendendo. Agora, esse cidadão, ele no olhar, na maneira, no modo dele de responder, com o gestual dele, para mim aquilo ali é uma falta de educação. Posso colocar a imagem de novo? Se o Vildomar me permitir, vamos colocar de novo assim, vamos prestar atenção no gestual do segurança. Olha a encaradinha que ele dá ali, ó. Fulminante, fulminante. Isso aí pra mim é a Celino Popó lá no tablado, ou esses caras que lutam o UFC, olhando pro outro que vai ter o desafio dentro do... Como é que chama, Ana? Octógono? Octógono, é, antigamente era ringue, agora é octógono. Agora é Você octógono. deu as costas pra ele, você foi até corajoso, hein? Pois é, na verdade eu entendo assim, né? Quando a gente está no direito de todos nós, né? Na defesa dos direitos à cidadania, a gente não tem que ter medo absolutamente de nada. Agora, tem que ficar claro uma coisa. Olha lá como é que ele olha pra você. Dá uma olhada. O que você acha que ele pensou nessa hora, hein, ô Celso Russomano? Pois é, na verdade, eu estava agindo na forma da lei, dentro do que a lei determina, né? Para que eu chegue a uma empresa, eu preciso passar pela administração do prédio, não tem outra forma. Claro. Eu não posso invadir o prédio, eu não posso chegar lá dando patada e abrindo a porta na marra, eu tenho que chamar a recepcionista, pedir para que alguém do prédio venha conversar com a gente ou que a gente possa subir. Se não deixar a gente subir, também não faço questão nenhuma de subir em prédio nenhum. Eu faço questão de resolver o problema do consumidor. Claro. Né? Agora, lei está aí para ser respeitada por rico, pobre, branco, negro, japonês, enfim, qualquer raça. Todos nós que estamos no Brasil está obrigado ao cumprimento da lei. Está na hora desse país começar a cumprir a lei. Cumprir a lei, as pessoas lei têm foi que se feita darem para ser conta. cumprida. As pessoas se darem conta do direito que elas têm. Tem mais segurança no Brasil, segurança particular, do que policiais. Isso pode ter certeza, entendeu? Porque às vezes a parte pública não faz direito o seu trabalho para dar segurança para a população, então os empresários, as empresas, os prédios, os condomínios, todo mundo contrata segurança. Segurança não é polícia e tem que ter educação. Rodrigo Faro, nosso convidado hoje do programa da tarde, está lá no camarim dele. Fala, querido. Ô, Rodrigo, o que você achou dessa imagem aí? Olha, o Celso, ele já faz esse trabalho há muitos anos e eu admiro muito esse cara que está aí do teu lado por conta disso, porque a gente, infelizmente, nós estamos muitos anos atrás de outros países, onde você tropeça numa calçada, você vai e processa a prefeitura da sua cidade e você ganha porque aquela calçada tem que estar de acordo. Quer dizer, as nossas ruas são esburacadas, cai uma chuva na nossa cidade, a cidade alaga. Então, acho que o problema o Celso faz um trabalho maravilhoso, só que, infelizmente, é um trabalho de formiguinha, né? Parece que ele é um cara brigando contra uma corrente, porque tem muita coisa para ser consertada no nosso país. A preocupação que ele tem com o consumidor é muito grande e o consumidor é desrespeitado a todo tempo. Não só o consumidor, mas o cidadão é sempre desrespeitado. Então, acho que está na hora, não só do Celso, que já faz isso há muito tempo, mas os nossos políticos entenderem que o Estado também é um prestador de serviços para o cidadão. Saúde, educação, alimento, segurança. E a gente, o dia que a nossa sociedade começar a brigar e processar mesmo o Estado para ter uma saúde boa,
para ter uma educação decente, para que a gente possa educar os nossos filhos, aí sim o nosso país vai mudar e o Celso Muito bem, começa Rodrigo esse Faro. Muito bem. Brito, deixa eu fazer uma colocação aqui. O Rodrigo, bom, parte do que o Rodrigo falou é da amizade que a gente tem há mais de 20 anos, desde a época do Dominó. Mas, Rodrigo, obrigado pelas tuas palavras. Mas você falou aí uma coisa com muita propriedade que muito pouca gente sabe, Rodrigo. Que nós temos direitos com relação aos serviços públicos. E que se todo mundo, como você bem colocou, entrasse com ação na justiça, processasse a administração municipal, ou seja, a prefeitura, o Estado e o governo federal, pela má qualidade na prestação de serviços, aí ia começar a funcionar. Aí ia começar a funcionar. Porque, em vez de pagar a indenização para o povo, eu acho que fica mais fácil prestar serviço público de qualidade. Então, parabéns pela tua, Muito bem. tua Perfeito. colocação. Ô, Rodrigo Faro, daqui a pouco você vai vir para cá, mas antes você vai mostrar o seu camarim pra gente. Já vou voltar a falar contigo aí, Rodrigo Faro. Legal, tá bom. O Celso Russomano está aqui no Patrulha do Consumidor. Eu fiquei extremamente irritado com essa imagem aí, porque segurança tem que ter educação em primeiro lugar. Você, Celso Russomano, que foi praticamente desafiado por esse segurança só no olhar, você vai ter coragem de voltar nesse lugar? Claro, não tenha dúvida nenhuma. Se a empresa cumprir a sua obrigação e entregar a documentação ou devolver o dinheiro que eles pagaram pelos veículos, sem problema nenhum, nós vamos vir aqui dar parabéns à empresa por ter cumprido a sua obrigação. Ponto final. Agora, se não cumprir, não tenha dúvida que eu vou voltar. Muito bem, Celso. É assim que tem que ser mesmo. Agora, se o Celso Russomano, com toda a moral que ele tem, com tudo que ele representa aqui no programa, na mídia, na política, se ele já foi encarado dessa forma por esse segurança, faça um pequeno exercício. Se coloque no lugar do Celso Russomano sem ter toda essa moral que o Celso tem. Um cidadão comum indo ali, imagina como é que esse segurança ia agir, como é que seria a continuação dessa cena. Mas nós esperamos esses 10 dias para ver se resolve essa situação. Vamos para mais um caso aqui ao vivo. Você lembra aquele caso da mulher grávida que perdeu os bebês, Caroline? Ela veio com o marido aqui, o Renato. Grávida de 5 meses ela estava. Eram gêmeos, mas houve um problema na gravidez, ela perdeu os bebês. Então o casal já tinha comprado os móveis do quarto das meninas e solicitou o cancelamento do pedido. Nada mais justo. A loja exigiu que o casal pagasse uma multa que não estava prevista em contrato. E aí se comprometeu a devolver o valor dos cheques, só que não cumpriu o acordo. A Carolina e o Renato, então, acionaram o Celso Russomano para resolver este problema. E esse caso, vocês vão agora, estão relembrando aqui, tenho certeza que você vem acompanhando, esse caso tomou um outro caminho. Cada coisa que acontece, vamos ver. Caroline tem uma história muito triste. Eu estava grávida e eu e o meu marido fomos na loja Decorita Baby ver os nossos móveis das minhas bebês. Até então ocorreu tudo bem, fizemos um negócio. Assim, eu fiquei muito feliz porque foi minhas filhas, foi tudo muito planejado e aconteceu de eu perder. Foi assim, uma coisa que eu não esperava porque eu já estava com 5 meses de gestação. Eu nunca esperei que isso fosse acontecer comigo, mas infelizmente aconteceu. E agora eu tô com todo esse transtorno que eu não consigo resolver. Ela veio ao programa da tarde porque pediu o cancelamento da compra dos móveis dos bebês. Móveis que nem chegaram a ser entregues. E o pior, os cheques referentes ao parcelamento continuaram sendo debitados. A loja não teve nenhuma sensibilidade comigo. A única coisa é que elas só enrolam e elas estão se eximindo do compromisso dela. Está sendo muito difícil para mim porque eu não consigo. Assim, eu tenho um quarto que já estava esperando por esses móveis, tem um quarto que estava lá. Só que eu queria estar com elas, mas infelizmente eu não tô. E a loja não teve nenhuma sensibilidade comigo. Triste pela perda das filhas e cansada da situação que não se resolve, Caroline pediu ajuda para o programa da tarde, que foi com ela na loja onde fez a compra, para comprovar como é o tratamento dado à consumidora.
Só que é um desconto do cheque. Nem resolveram A Letícia nada. falou que em 72 horas ia estar o cheque, o valor que eu não tinha pago na conta do meu marido e os cheques iam vir pra minha casa pelo correio. Eu tô até hoje esperando. Minha próxima providência, assim, eu vou trazer polícia, eu vou trazer televisão, vou trazer tudo que eu tenho direito, porque assim, eu tô cansada. Eu só muito respeito comigo. Eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo. Você dá uma... Eu já tô cansada, eu não quero que seja pra amanhã, eu quero pra hoje, eu não quero pra amanhã. Pra amanhã não adianta pra mim. Pra mim é hoje. Eu já tô desde setembro esperando, eu tô calma desde setembro. Eu tô a ponto de explodir já. Eu tô cansada de vocês me enrolarem já. Vai me enrolar mais quanto tempo? Ô, Letícia. Tô cansada já. Cansada. Tô cansada, sinceramente. Pra mim isso não se faz com uma pessoa. Isso não se faz. Vocês não tiveram nenhum sentimento por mim, nada. Pra empresa, já tá tudo ok. Pra empresa, porque eles falaram que ia entrar em contato, então pra empresa já tá tudo arrumado pra Decorida. Vocês não resolvem meu caso. Eu fiz contrato com a loja, eu fiz contrato com financeira. Sabe, eu posso ter, meu marido pode até ter assinado o contrato, que realmente não tenho nenhum comprovante com o contrato com a financeira também. Só tenho o comprovante da loja, que eu fiz negócio com a loja. Não tenho nada assinado com a financeira. E quem tem que solucionar o caso são vocês, não sou eu. São vocês. No palco, Celso Russumano fala com Adelson, representante da loja. O caso dela foi resolvido, depositado o dinheiro no Pan-Americano, que eu não posso depositar para ela. Eu não tenho cheque delas em mão. Peraí. Ela fica em poder do banco. Peraí, você depositou no Pan-Americano? Você tem conta no Pan-Americano? Ela não tem Eu conta também no não. Pan-Americano. Como é que vai depositar no Pan-Americano? Não foi depositado. A financeira Pan-Americana é que fez o financiamento dela. Entendeu? Mas peraí, fez sem ela saber, porque a única coisa que ela tem em mãos aqui é a cópia do pedido, só isso. Ela sabe sim, Celso. Nós temos aqui os documentos. Você assinou algum contrato? Eu nunca recebi esse papel. Sem acordo, Celso Russumano pede para conversar pessoalmente com Adelson. Eu vou até aí agora pra gente resolver isso, tá bom? Estamos agora na Avenida Zaquiná, chegando no local onde eles fizeram a compra. Dá licença. Tudo bem? Ah, você é advogado? Como é a sua graça? Tudo bem? Como vai, Thiago? Tudo bem? O Thiago é advogado da empresa, não é isso? Prazer, sim. Como é que a gente vai fazer para resolver o problema? Nós já conversamos, inclusive, lá com o Pan-Americano, e o Pan-Americano pediu para que quando nós chegássemos aqui, nós ligássemos para eles. Sim, eu tô sabendo do caso. Só gostaria de a gente conversar algumas palavrinhas pra gente já tentar resolver isso hoje mesmo. Você quer conversar só nos quatro, sem a câmera, é isso? O que acontece? Nunca aconteceu um problema similar ao seu. Por quê? Esses descontos eles são feitos através da financeira e automaticamente com o cancelamento, a financeira já disponibiliza esse resgate desses cheques e a devolução dos valores. Ocorreu um próprio erro de sistema, que a gente tem todos os e-mails aqui, depois vocês podem dar uma olhadinha, que a gente sempre solicitava para a financeira essa devolução desses valores, que ele automaticamente contabilizava alguns juros, alguma correção e sempre voltava esse e-mail com alguma justificativa do banco para não devolver. Inclusive algum problema da multa que teve, né? No valor de juros de R$270. Você acionou o PROCON? Você acionou o PROCON, não acionou? Então, no PROCON, quem fez a defesa fomos nós. A gente justificou isso no PROCON, toda essa justificativa que a gente está falando aqui, a gente se manifestou no PROCON, tá? Qual é agora a situação para a gente resolver a sua questão? Nós nos comprometemos a devolver esse valor. Essa é uma das formas, com a correção. Então eu tenho a informação aqui, foram 5 cheques de 386,50, dá 1.923,50, você pagou mais 270 de juros. Ela pagou só os cheques que foram descontados. Ela só pagou os cheques que foram descontados. Então o banco, a gente ressarciu o banco de todos os descontos. E agora o banco disse que vai devolver esse valor diretamente, somente, exclusivamente na conta do cliente que tem lá o titular da conta. Vou depositar para ela o dinheiro amanhã, todo na tua conta, geral. Com correção. A gente está tentando resolver isso
tanto quanto você, porque a gente sabe da dor que você está sentindo, entendeu? Eu não falei nada, mas essas minhas filhas, eu fiz tratamento para engravidar. Eu não comentei nem na televisão, comentei em particular com os pessoas. Foi tratamento, porque foi uma coisa muito planejada. Amanhã a gente pode se prontificar, disponibilizar o valor dela em crédito na conta corrente dela com a correção. E ela só precisa fazer uma carta para a gente ter o direito de ação de regresso. Quando ela receber esse dinheiro, ela ressarce nós. Ou a gente entrar já com ação, se eles não pagarem você, a gente já entrar com esse direito dessa ação de regresso desse valor. A gente pode, eu posso ligar lá para eles, entendeu? E vou falar tudo isso, vou falar no ar, vou inclusive dizer que a culpa não foi da loja. A loja fez, em novembro, fez a devolução da quantia, né, na tentativa de resolver o problema. Nós estamos até em fevereiro porque o banco não andou. Bom, para minha surpresa, como o Adelson afirmou na televisão, ele realmente fez os depósitos. Olha aqui, olha. Fez os depósitos. Olha, depósito de R$ 4.129,53, depois depositou mais R$ 137,00 para o Pan-Americano, para o Banco Pan-Americano. O Banco Pan-Americano estava responsável, então, para devolver o dinheiro para a Caroline e para o Renato. Não fez. E além dessa documentação, que o Thiago, que é advogado da empresa, me apresentou aqui, me apresentou também vários e-mails cobrando do Pan-Americano, a devolução da quantia paga à Caroline e ao Renato. Lembrando que a empresa depositou o dinheiro em novembro do ano passado, de acordo com esse 29 de novembro de 2012. 29 de novembro de 2012, faltava uma pequena diferença e o banco não aceitava se não fizesse o depósito da pequena diferença. Foi feito o depósito também da pequena diferença, e o dinheiro deveria ter sido entregue para a Caroline e o Renato. Eles também não sabiam o que estava acontecendo, porque eles não tinham cópia do contrato de financiamento com o Pan-Americano, que mostraria essa relação fornecedor-consumidor entre Renato, Caroline e Pan-Americano. Portanto, depois da nossa conversa, o Dr. Thiago se comprometeu, cuidando da imagem da empresa, se eu estiver errado, me corrija, de entregar amanhã mesmo o dinheiro para ele. Isso, só lembrando, Russomano, é uma empresa com 15 anos de mercado, tá? Nós temos em torno de 100 mil clientes que a gente já presta esses serviços no ramo de bebê. A ideia é se prontificar, fazer essa devolução novamente na conta da Caroline e do senhor Renato, para maiores dissabores que eles tiveram com a correção monetária desses valores que eles tiveram, que foram 5 cheques, se eu não me engano, né? Mais o valor dos juros que eles pagaram, a gente vai devolver esse valor. Nunca aconteceu isso em 15 anos de empresa e a empresa está disponível a qualquer momento para a Caroline. Eu deixei o meu telefone pessoal com ela para ela entrar em contato com a empresa e o grupo se prontificar a ressarcir ela desses prejuízos que ela teve. E assim, resolve o problema, cara? Resolve. Tá feliz agora? Tá? Tá tudo bem, Renato? Tá? Eu volto a insistir que a empresa em novembro fez o depósito para devolver o dinheiro à Caroline. Infelizmente, o Banco Pan-Americano demorou muito para fazer isso. Já estamos em fevereiro e ainda não foi solucionado o problema. Então eu tenho que deixar registrado isso para que não fique comprometida a imagem da empresa, tá? Da loja, ou seja, do grupo como um todo, né? Que aqui está representado pelo advogado Thiago. Fica bom assim para a empresa? Fica ótimo. Tá bom para vocês? Tá bom. Tá bom? Depois a gente mostra o depósito feito na conta de vocês, que eles estão se propondo em fazer amanhã, tá bom? Tá bom. Ok? Bom, Celso, nós fomos na loja com você, conversamos com o advogado, que ele ia ressarcir os valores que tinham sido descontados, mais a multa. E ele depositou tudo na conta do meu marido, os cheques e a multa também. Foi tudo na conta do meu marido, do meu esposo. Eu sustei, os cheques estão sustados de fevereiro até agosto.
Muito obrigado, Celso. Gostaria de agradecer também ao programa da tarde. Meu problema foi resolvido e está tudo certo. Ponto para a Caroline, ponto para Celso e para a nossa patrulha do consumidor. Brito, eu queria fazer um adendo aí importante. Toda vez que você tem problema com o financiamento, é a mesma história. Falta cópia do contrato. Por quê? Porque os bancos não entregam cópia de contrato para os consumidores. Mas isso não é errado? Está errado. A legislação determina isso. Inclusive, o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor não está obrigado a nada se não tiver cópia do contrato, do instrumento, para que ele possa tomar conhecimento do texto do contrato que ele está assinando. Até entendeu? porque, quando você assina um contrato, pode me corrigir se eu estiver errada, você é obrigado a rubricar todas as páginas, botando ali a sua marca, que você leu aquilo. Exatamente. Isso é um protocolo normal de qualquer assinatura de contrato. Exatamente. Principalmente de banco ou financeira. Então, como os bancos não procedem à cópia do contrato, eu aconselho os consumidores que... Porque o banco age assim, né? As financeiras de uma maneira geral. Olha, assina o contrato e diz assim, o que é pior, assina em branco. Depois nós vamos preencher. Não assine, gente. Não assinem contrato em branco. Se eu pudesse pedir, pelo amor de Deus, alguma coisa aos consumidores, porque para a gente resolver depois é um problema enorme, não assinem contratos em branco. Por favor, façam o contrato ser preenchido. Se não tiver assinatura do fornecedor, tira uma cópia do contrato, mesmo assim, guarda para você. E aí a gente vai te defender. Se tivesse sido entregue o contrato, o Pan-Americano não teria ficado na saia justa que ficou. Por quê? Foi depositado o dinheiro para o banco, depois o banco disse que faltava mais um valorzinho, passou um tempo, a empresa fez o depósito, o banco deveria ter entrado em contato com o consumidor e devolvido o dinheiro, não fez. Então quem ficou na saia justa foi o Pan-Americano. Eles mandaram para a gente uma carta ontem, para que a gente pudesse ler aqui, a carta é extensa, dizendo que eles tomaram as providências devidas. Na verdade eles falharam. Aonde? Na entrega da cópia do contrato. E aí vai meu puxão de orelha para o Pan-Americano. Entregue a cópia do contrato ao consumidor, que nunca vai ter problema com vocês. Obrigado. Muito bem. Essa é uma orientação importante para você que vai fazer alguma compra aí, vai precisar de um financiamento fora da loja. E agora vamos ao caso de hoje da Patrulha do Consumidor, porque o Celso vai tentar resolver o caso da dona Cleonir. Ela comprou um bebedouro que ainda na garantia deu problema. Aliás, a Cleonir com a filha Jaqueline estão aqui com a gente. Bem-vindas. A dona Cleonir levou então para assistência técnica, né? E o bebedouro ficou lá parado, sem conserto, já há 3 meses. A assistência alega que a fabricante não enviou a peça para fazer a substituição. Vamos ver esse caso. Oi, Celso, meu nome é Cleo, eu tenho um salão de cabeleireiro. Eu comprei um bebedouro da marca Britânia e esse bebedouro só utilizei alguns meses e deu um problema. Levei na autorizada e já tem uns 3 meses que a autorizada, sempre que eu ligo, fala que a peça nunca chegou até eles. Estou aguardando a resposta até o momento e eu gostaria de vocês estar podendo me ajudar, né, para estar resolvendo esse problema. Estou precisando dele no momento, né, e não estou tendo como utilizar água gelada no meu salão para os clientes. Sem esse bebedouro com água gelada, eu tenho que ficar comprando água sempre gelada para os clientes, nesse calor que nós estamos agora no momento. Inclusive, fiquei o mês de janeiro e fevereiro praticamente sem água gelada. Eu ligo sempre na autorizada, a autorizada sempre tem a mesma resposta, que a peça nunca chegou, né? Então, isso já estou indignada com sempre a mesma resposta, sempre que nunca pode resolver o problema. Celso, eu preciso da sua ajuda no programa da tarde para estar resolvendo esse meu problema. Como será que o Celso Russomano vai resolver este problema, hein? Pois é, Brito. Todo mundo sabe que os produtos, quando estão em garantia, tem que a fabricante, que é o fornecedor, né, que tem a responsabilidade objetiva, tem que, em 30 dias, solucionar o problema. Se não soluciona o problema no prazo de 30 dias,
pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha: substituição do produto por outro novo, da mesma espécie, ou então a devolução da quantia paga monetariamente atualizada. Nós parece que já temos alguém na linha. Rayane, alô? Oi, senhor. Tudo bem? É a Rayane que está falando? Isso. Rayane, você é da assistência técnica... Nossa, você que está falando, eu pensei que era uma gravação. Oi? Eu pensei que era uma gravação. Não, Rayane, aqui é o Celso Russomano, estamos falando ao vivo pela Rede Record Televisão para todo o Brasil e mais de 150 países. Você tem uma televisão aí na assistência técnica? Não, não tem problema nenhum. Você já sabe que a gente está ao vivo aqui. Eu estou recebendo aqui a Cleo, que é consumidora da Britânia, comprou um bebedouro para ter água gelada no seu cabeleireiro, levou aí na assistência técnica ficou de resolver o problema, já faz exatamente desde o dia 26/11, eu vou mostrar para o pessoal em casa, do dia 26/11 de 2012, que o aparelho está na assistência técnica e vocês não devolvem o aparelho. O que está acontecendo? Só um momento, senhor. Ok, vamos aguardar um momentinho. Eu acho que ela precisa do número da ordem de serviço, né? Ô, Celso, eu posso tirar uma dúvida? dúvida? Eu acho que é essa daqui, né? Enquanto ela procura isso, eu tenho uma dúvida. Falando. Por exemplo, nesse caso, ela me levou assistência técnica autorizada, tudo bonitinho, tá na garantia. Aí, passou os 30 dias. A peça não chegou, enfim, aconteceu isso tudo, a gente vai descobrir exatamente o que está acontecendo agora. Mas, digamos que a peça não existe mais, não chegou, não teve estoque. Aí ela vai fazer a solicitação para quem? Para a autorizada, que ela quer trocar aquele equipamento para ser solicitado na fábrica ou reembolso, ou ela tem que entrar em contato com o fabricante? A pergunta é muito boa, porque a assistência técnica é o ponto de ligação entre consumidor e fornecedor. Tá? Você não tem em contato direto com o fabricante. Então, a assistência técnica vai providenciar o pedido, sabedora assistência técnica, que depois de 30 dias venceu o prazo do fabricante, tem que trocar o produto, deveria perguntar ao consumidor: o que você quer fazer agora? Já não veio a peça, passou 30 dias, você quer a devolução da quantia paga ou quer outro produto? Aí o consumidor decide e a assistência técnica fala com o fabricante e resolve o problema. Deveria ser assim. E por quê? Porque a assistência técnica é um preposto do fabricante. E o Código de Defesa do Consumidor estabelece, e é muito claro, dizendo o seguinte: o fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Se é assim, então o preposto tem que resolver. Agora, e por que isso não acontece? Por que é que as autorizadas não passam essa informação? Porque eu acho... tem uma dúvida que eu vejo diariamente acontecer. Já aconteceu dentro da minha casa isso. Acho que a gente já tem alguém na linha, já te respondo. Alô? Alô, é? Oi, quem fala? Milton. Milton, é Celso Russomano? É Milton ou Newton? Milton, com N. Newton. Newton, Celso Russomano, nós estamos aqui com uma consumidora que comprou um bebedouro da Britânia, levou na sua assistência técnica para solucionar o problema no dia 26/11 de 2012. Eu tenho a ordem de serviço aqui, que é 158-128. Esse produto está aí, me parece que sem peça de reposição, pelo que ela me informou, e aí você pode me dizer se é isso ou não, e ela quer agora fazer valer os seus direitos. Você conhece os direitos dela, né, Newton? Sim, não. Espera um pouquinho, deixa eu só localizar a ficha dela aqui para a gente poder ver. Peraí, tá, qual o número que você me falou? Você vai localizar a ordem de serviço, 158-128. 128. Desculpa, não, 158? 158-128. 128. É. Enquanto ele localiza, Ana, você me fez uma pergunta: por que não acontece assim? Não acontece porque os fabricantes não têm o costume de orientar a sua assistência técnica, que é o seu preposto, a se comportar dessa forma. E quer obrigar o consumidor a entrar em contato com o fabricante, né? E aí fica aquela enrolação. Vai, não vai. Vai, não vai. Mas agora vem uma E eles enrolam tudo que podem para mandar a peça fora do prazo e não ter que trocar o produto. Mas aí vem uma outra questão da parte do comércio. Eu vejo hoje no comércio livre, quando você vai a uma loja, seja de roupa, enfim, onde tem balcão, que na hora que no local onde você vai pagar, passar o cartão, dar o cheque, que ali na frente tem o livrinho do Código de Defesa do Consumidor. Por sinal, eu fui o relator dessa lei. Exatamente. Agora, sendo uma assistência técnica, eles também não deveriam ter ali para o consumidor ter acesso a isso. E sendo ali a loja ou
ou a autorizada, eles não deveriam conhecer essas regrinhas Eles conhecem. básicas para eles? Conhecem, só que às vezes o fabricante diz, olha, se tiver problema, manda ligar para mim. Tipo, faz assim, se colou, colou. Exatamente. Se É colou, exatamente colou. isso. Porque o Código de Defesa do Consumidor tem que estar tanto no estabelecimento que é prestação de serviço, quanto no fornecedor de produto. E se eles não arrumarem produtos, se não devolverem o dinheiro, o que acontece com eles? A multa, existe uma multa, além da penação criminal, por não cumprir a garantia, que é estabelecida por lei, né? A penação é de 3 meses a 1 ano de cadeia para quem descumpre, ou seja, o diretor da empresa. Existe uma multa que vai de 200 do FIR a 3 milhões do FIR, dependendo do faturamento da empresa. Eu acho que o Newton está na linha com a gente. Newton. Oi. Tudo bem? Desculpe te fazer esperar aí. Não, você conseguiu levantar a ordem de serviço da nossa Cleo? Consegui, sim. E o que acontece com o aparelho dela? Estava em falta de peça, chegou peça e eu consigo liberar o bebedouro para ela amanhã, tá? Tá fora do prazo? Está fora do prazo. Newton, precisa ver se ela quer, né? Você sabe que passou não, 30 eu sei, dias... por isso que eu estou te falando, está fora do prazo, não tem Está dúvida. fora do prazo, a Britânia teria que trocar o produto ou devolver a quantia paga. Correto. Como o canal de ligação entre o consumidor e fornecedor é assistência técnica, então eu preciso perguntar para ela, Cleo, você quer o aparelho ou você quer o novo ou você quer a devolução da quantia paga? Eu quero um novo agora. Você quer o novo? Com certeza. Então ela quer o novo, Newton. Vamos fazer o seguinte, você entra em contato com a Britânia e conversa com eles? Isso, eu vou entrar em contato com a Britânia e falar que ela não quer, mas o bebedouro é que é um bebedouro novo. Exatamente. E aí eu volto com você, eu volto aí na sua assistência técnica, mostrando a Britânia através de vocês, entregando o aparelho novo para ela, tá ok? Não há nem necessidade disso. Eu vou entrar em contato com o fabricante, só confirma se eu tenho o telefone dela certo aqui, 5662... Eu já vou te passar, não vou passar pelo ar, não vou passar o ar agora, senão vai todo mundo ligar para ela, tá? Você está no ar para todo o Brasil, então não passa agora. A produção vai falar com você, vai manter o contato. Eu quero te agradecer pela rapidez na solução do problema e nós voltamos com ela mostrando que a Britânia cumpriu a sua obrigação e trocou o aparelho como manda a lei, tá bom, Newton? Ok? Bom, tá resolvido o teu problema. Que bom. Que bom, que bom, que bom. Ótimo, Celso. Parabéns. Nós voltamos amanhã com a Patrulha do Consumidor. Tem muita coisa boa. Não perca a Patrulha do Consumidor amanhã, hein? Legal, Okay? Celso. Obrigado, Tchau, gente. Obrigado, Jaqueline. Parabéns pela solução de mais um caso.